Oi, aqui é a Nani Lili e hoje eu venho com esse vídeo, que é um vídeo que as pessoas que me seguem nas redes sociais e sabem que eu moro aqui na Alemanha já há mais ou menos 4 anos, sempre pedem para que eu faça um vídeo dizendo como que eu vim parar aqui na Alemanha, por que eu vim para cá, entre outras coisas relacionadas a esse tema. Algumas coisas que eu vou contar nesse vídeo é para ajudar você que está nessa fase que você não sabe o que você quer da sua vida, que talvez você já quis muito ter essa experiência de morar fora do Brasil. E eu quero te ajudar nisso, contando a minha experiência. Então, senta que lá vem a história. Bom, desde os meus 13 anos eu sempre tive vontade de morar fora do Brasil. Eu nunca pensei em fazer a minha vida fora do Brasil, porque eu sempre amei muito o Brasil, sempre amei muito as pessoas. Não conseguiria me imaginar fazendo a minha vida longe, por exemplo, da minha mãe, fazendo a minha vida longe dos meus amigos de infância, meus amigos de longa data. Mas eu sempre quis morar fora, eu sempre pensei muito nisso. Esse pensamento ele me acompanhou por muitos anos. Eu me lembro que no meu último ano no colegial, quando eu tinha, eu acho que 16, 17 anos, uma professora falou assim, ela falou sobre a força do pensamento. E nisso ela falava assim que o que você pensa, né, o que você idealiza, esse quadro mental que você faz de você na sua cabeça, ele é muito importante. Quando você foca nele, muitas dessas coisas podem ser negativas ou positivas, elas podem acabar acontecendo. Então ela deu alguns exemplos de coisas que ela imaginou que quando ela era jovem para a vida dela e que essas coisas aos poucos elas foram se tornando realidade. Então ela pediu para que nós escrevêssemos um papel como nós nos imaginávamos em 5 anos, em 10 anos e assim por diante. E engraçado que muitas das coisas que eu escrevi naquele pedaço de papel, elas aconteceram. Por exemplo, uma das coisas que mais me marcou foi que eu escrevi que quando eu tivesse 25 anos, eu estaria morando fora do Brasil. E entre os 25 anos e os 30 anos eu iria encontrar o amor da minha vida e eu iria me casar com ele. Então essas duas coisas foram coisas que aconteceram. Eu acabei vindo para a Alemanha com 24 anos, em poucos meses eu já ia fazer 25 anos. Quando eu era mais nova, o meu sonho de morar fora do Brasil era a América, né? Era os Estados Unidos. É que a maioria das pessoas estavam buscando, sabe? Aquele sonho americano de ir para os Estados Unidos, enfim. Então eu sempre foquei muito nos Estados Unidos. Só que o tempo passou e quando eu fiz uns 20 anos, eu acabei, por vários motivos, decidi não aprender a falar francês. Eu comecei a estudar em um instituto de língua francesa e eu decidi aprender a falar francês porque, primeiro, sempre foi um sonho falar inglês e falar francês. O empurrão para eu seguir esse sonho de aprender a falar francês foi uma desilusão, que foi eu trabalhava numa empresa que eu gostava muito, onde eu vendia cursos de inglês online. No dia que eu fiz um ano de empresa, eu estava super feliz, que eu estava muito feliz com esse trabalho, eu acabei sendo demitida. Isso para mim foi uma desilusão assim enorme. Eu sofri muito com isso, mas muito mesmo. Então eu decidi investir parte do dinheiro que eu recebi por ter sido demitida para investir em mim, sabe, como pessoa, e eu acreditava que como profissional falar francês acrescentaria. Então a empresa ainda me deixou tendo um curso de inglês online por algum tempo, então eu pensei assim, enquanto eu tenho um curso de inglês online, eu vou correr atrás de um curso de francês também, com esse tempo que eu tenho aqui, que eu estou com seguro-desemprego, enfim. Depois de um tempo, abriu uma vaga de estágio nesse instituto e eu me candidatei. Inicialmente eu não fui aceita, mas como eles não encontraram ninguém melhor, acabaram me chamando para quebrar um galho. Acabou que desse quebra-galho ali, para atender telefone e fazer café, eu fui contratada, gostaram de mim, gostaram do meu trabalho e eu acho que em um ano e alguma coisa, eu me tornei gerente desse instituto. Ali eu tive contato com pessoas incríveis, os professores eram franceses, e sempre havia um rodízio de professores a cada
trimestre, mais ou menos, a gente recebia novos professores. Então, eu comecei a ouvir muito sobre a experiência deles na Europa. Eu sempre queria ver fotos, escutar sobre eles, sobre como que era viver na França. E aí eles me contavam, poxa, é legal, quando você está nas férias, você pode fazer, se você está ali, você pega um ônibus, vai para outro país. Às vezes você encontra passagens de avião para você ir para outros países ali muito baratos, sabe? Coisas assim. E eram pessoas que já tinham viajado por 7, 10 países, que já não sabiam nem mais quantos países tinham viajado pela Europa e que agora estavam explorando outros continentes, como ali a América Latina, como ali no Brasil. Então eu olhei isso e fiquei assim, uau! E aí eu fui aumentando esse meu círculo de pessoas que já tinham realizado aquilo que era o meu sonho, que era conhecer outros países, buscar outras coisas na vida. Nesse meio tempo aí, eu acabei entrando num novo relacionamento. Foi um relacionamento sério, que eu tinha pretensões de me casar com essa pessoa. E, assim, graças a Deus não deu certo. Acabou não dando certo e me serviu como um empurrão para eu correr atrás daqueles sonhos antigos que eu tinha, que se eu fosse uma mulher casada seria muito mais difícil eu consegui correr atrás. E era que eu queria ter essa experiência de morar fora do Brasil, mas eu queria voltar para o Brasil. A minha intenção era morar 4 ou 5 anos fora do Brasil, aprender um novo idioma, estudar fora, voltar para o Brasil com uma bagagem, sei lá, eu queria isso. A minha intenção era morar fora, mas eu queria voltar para o Brasil sim. Comecei a pesquisar mais a respeito como que eu poderia passar aí 4, 5 anos fora do Brasil, morar na Europa. Então eu encontrei um programa que é o programa Au Pair, que é quando um rapaz ou uma moça, porque alguns países eles aceitam rapazes, você mora com uma família e você cuida das crianças, né, da família, e também cuida de algumas tarefas domésticas. Aí a família ela tem que garantir para você a moradia, tem que garantir para você o seu seguro de saúde, tem que garantir para você que você faça um curso de idiomas e que você faça suas refeições na casa junto com a família. Então eu percebi que para minha realidade era a melhor possibilidade. Eu fui muito criticada quando eu enfim tomei essa decisão, porque eu estava num cargo de gerente no Instituto de Língua Francesa e eu vi para minha chefe, né, que era uma francesa, e falou para ela, eu quero fazer um au pair fora do Brasil, então é isso, na Europa. Então, tipo, ela virou pra mim e falou assim, peraí, você vai sair daqui pra você limpar o chão dos outros e trocar a fralda das crianças dos outros lá na Europa. E aí eu pensei assim, é isso mesmo que eu vou fazer exatamente isso. Tudo que esse trabalho ali podia ter feito por mim, ele fez esses quase 3 anos que eu fiquei, que foi o meu amadurecimento, eu aprendi muita coisa, eu conheci pessoas incríveis, eu abri a minha mente para um novo mundo, eu aprendi um novo idioma, eu não tinha mais nada para oferecer para esse instituto, nem esse instituto tinha mais nada para me oferecer, né? E eu já não conseguia me ver lá. Então, por mais estúpido que fosse essa ideia de sair da minha mesa com vista para a Faria Lima e descer do meu salto e tocar fralda e limpar chão em outro país, eu não hesitei, eu falei assim, não, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Comecei a busca de uma família pela internet, existem alguns sites que são seguros, que você pode procurar uma família. Então eu comecei essa busca levou 6 meses, porque eu mesma estabeleci vários critérios para encontrar essa família, para a melhor coisa que eu fiz. A maioria das meninas que fazem esse programa de au pair são meninas muito novinhas, que não sabem nada da vida, que, sabe, nunca estiveram mesmo no mercado de trabalho, que nunca lidaram de verdade com pessoas, que estão indo só atrás de um sonho e não pensam nas consequências. E tem aquelas também que são da classe média, que tem toda a segurança do papai e da mamãe
cuidar de qualquer coisa que aconteça, se não der certo, volta e tal. E essas não era a minha realidade é muito diferente, eu sempre tive que me virar. É claro, eu sempre pude contar com a minha mãe, mas a minha mãe, ela sempre teve recursos limitados para me ajudar. E eu sei que se não desse certo, ia custar muito para minha mãe ter que se virar e fazer qualquer coisa por mim estando lá. Então eu tinha que me assegurar de que eu ia estar indo para uma família séria, que eu teria para onde correr se acontecesse algo, se não desse certo, e que tudo que eu tinha que passar para essa família sobre mim, sabe? Que eu não era uma boba, que eu sei quem eu sou, que eu sei quais são os direitos e quais são os deveres de uma au pair. Então eu tratei de me informar sobre tudo isso. Então vim para a Alemanha e eu já também pesquisei como o brasileiro só pode ficar 1 ano como au pair na Alemanha. Então eu já pesquisei o que eu podia fazer para continuar na Alemanha depois desse 1 ano como au pair. Aí eu vi que se eu alcançasse um determinado nível de alemão, eu poderia prestar um exame na universidade e iniciar um curso na universidade em que eu continuaria aprendendo alemão, mas focado em aprender alemão para um determinado curso que eu quisesse fazer na universidade, assim por diante, e que haviam custos envolvidos que eu teria que arcar, mas que depois, como estudante, eu poderia trabalhar e ter um salário X, que já ia me ajudar a tanto. Então eu pesquisei tudo isso. Eu não tinha ainda tudo certo, mas eu tinha essas coisas na minha cabeça e eu, assim, pensava sempre, assim, muito positivo sobre essas coisas. Vai dar certo, vai dar certo. E se não der certo, eu faço isso. E se isso não der certo, eu faço aquilo. Então, esse meu primeiro ano de au pair foi simplesmente incrível. É claro, tudo tem seus altos e baixos. Eu tenho muita história para contar sobre esse 1 ano de au pair. Eu também tenho muitos conselhos para dar para quem quer entrar nessa, porque eu encontrei na Alemanha muitas meninas que se deram mal nesse programa, mas que se deram mal mesmo. E eu percebi que algumas delas se davam mal porque elas não tinham voz para falar, sabe? Tipo, ou não tinham coragem suficiente para correr atrás dos seus direitos, porque algumas famílias acabavam explorando essas meninas e tal. Coisa que não aconteceu comigo no meu ano de au pair. Tive uma experiência ruim depois desse ano de au pair, mas consegui lidar com isso numa boa, foi um mal-estar passageiro, digamos assim. Os requisitos que eram necessários para ser au pair na Alemanha eram requisitos alcançáveis para mim. Olha, o meu primeiro ano foi bem difícil, porque eu queria ser o mais independente possível da família. Isso custa assim, esforço, energia, você se frustra porque você não fala o idioma. Eu, no meu caso, tinha um problema extra, eu não falava inglês também, eu só falava francês. Me ajudou por um lado, mas não me ajudou tanto. Então, você falar inglês vai te ajudar mais. Os desafios são vários, eu tive que começar de novo. Então, eu tive muitos momentos de frustração. Eu tive muitos momentos de solidão, eu tive muitos momentos de saudade, mas era aquilo que eu queria, sabe? Eu queria estar em outro país, conhecer um outro idioma, vivenciar uma outra cultura. E a Alemanha é linda, a Alemanha é muito linda. Foi sem dúvida a melhor decisão que eu tomei na minha vida, mas essa é uma decisão que você tem que tomar quando você está bem na sua cabeça, você está bem com você mesmo. Não adianta você tomar essa decisão de você mudar para um outro país, onde você vai ter que aprender uma nova cultura, conhecer novas pessoas, quando você está, sabe, no fundo do poço, sentimentalmente, você está muito deprimida, você não sabe o que você quer na sua vida, você está triste e você pensa que essa mudança vai fazer bem para você. Olha, eu falo para você uma coisa, você tem que estar muito bem para você fazer essa mudança, você tem que estar muito certa. E ainda assim vai ser muito difícil. Então, assim, é preciso que você tenha certeza do que você quer. Você tem que ter um objetivo, você tem que ter um plano e tem que ter um plano B. Você tem que estar bem.
Você tem que também, é importante também você estar aberto para conhecer outras pessoas. Bom, então eu contei muita coisa. Eu espero que eu tenha conseguido compartilhar com você o porquê que eu tomei dessa decisão e quão importante você estar bem para tomar essa decisão, para você encarar isso. Então é isso. Tem muito para contar ainda sobre a Alemanha, sobre coisas que aconteceram aqui, como eu conheci meu marido e como que eu vejo a Alemanha, as pessoas, como foi o meu ano de au pair aqui na Alemanha. E se vocês quiserem que eu conte para vocês isso, é só deixar um comentário aqui abaixo. Se você quiser continuar assistindo os meus vídeos, se inscreva-se no meu canal. Eu fico por aqui. Um beijo.